Olá, meus amigos e amigas, o meu bom dia, meu boa tarde, o meu boa noite. Hoje, 12 de junho de 2025, quinta-feira. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. O nosso texto é livro do profeta Isaías, capítulo 13, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Amém? Uma visão do profeta Isaías a respeito da destruição de Babilônia, mas também a Bíblia aponta para um tempo futuro, e eu quero ver essa palavra a partir da destruição que Babilônia sofreu, mas também apontando para um tempo futuro, porque a palavra de Deus fala dos tempos futuros. O versículo 10 começa dizendo: Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. Você tentar imaginar isso é coisa impressionante, tá certo? O profeta, ele ainda falando do dia do Senhor, ele vai vislumbrar e descrever esses acontecimentos astronômicos que ocorrerão no dia do Senhor. Porque Deus foi quem criou os céus e a terra. Quando se fala céu e terra, inclui todo o universo conhecido e não conhecido pelo ser humano através da ciência. Então o texto diz que as estrelas e constelações dos céus não darão luz. Olha, se você imaginar isso é uma catástrofe muito grande. Nós podemos aplicar essa condição também de que a destruição da Babilônia, se fizermos uma comparação, uma analogia, colocando aí os seus comandantes como estrelas e tal, nós podemos fazer essa aplicação nesse sentido, porque Babilônia foi destruído totalmente. O brilho da Babilônia, aquilo que reinava em Babilônia, foi destruído, tá certo? E a linguagem poética hebraica, ela sempre vai usar elementos da natureza assim, para descrever uma realidade do reino de Deus, das coisas divinas, das ações divinas. Porque apesar de não ter a ciência como se tem hoje, mas assim Deus revela aos seus servos, os profetas, as coisas que irão acontecer. Aqui era uma revelação no contexto através da destruição de Babilônia, fazendo essa comparação de Babilônia como sendo as suas estrelas, o seu brilho, né? Podemos pensar assim, mas também pensar nessa condição de que Deus usa essa linguagem dessa forma, com coisas da natureza, para revelar a realidade de Deus, tá certo? E pensar nisso como os príncipes da Babilônia, suas estrelas, né? Tudo serão destruídos naquele contexto, tá certo? E para hoje, para os dias de hoje, para quando Jesus manifestar a sua glória, vai ser coisa grandiosa também no dia do Senhor, tá certo? O sol logo ao nascer se escurecerá. Olha, assim, a desclaridade do sol, ou seja, perder o seu brilho, perder a sua luz, é coisa que nos preocupa, e Deus já tem o cuidado de revelar ao profeta dessa perda do brilho do sol, destacada através da revelação do profeta, isso trazendo para entender a dimensão da destruição que seria a Babilônia, uma coisa que é terrível, porque se o sol perder a sua luz, na terra não terá mais vida. Então ele vai usar essa linguagem para dizer que a destruição de Babilônia seria tão grande ao ponto de ser comparada, mas o fato é que Deus está revelando uma coisa assim extraordinária ao profeta. Assim, eu quero entender e compreender que a revelação ela não foi completa naquilo que Deus estava mostrando ao profeta naquele momento com relação à destruição da Babilônia, mas isso é uma metáfora utilizada para os acontecimentos que tiveram naquele contexto, e eu penso e entendo que apontando para um futuro onde Deus trará uma destruição calamitosa, não sei nem se tem essa palavra, mais grandiosa, no qual ele destruirá aí a terça parte da terra. Olha, isso é maravilhoso, gente, porque Deus revela coisas, porque Ele é Deus, que a ciência hoje está tentando entender, né?
quando os cientistas descobrem uma constelação nova e tal, um planeta novo, um buraco negro novo, quando ele descobre isso, Deus já revelou aos seus servos no passado, falando dessas grandezas, porque Deus não deixa de revelar, de ensinar. A questão é buscarmos compreender. E a ciência, ao longo da história, vem comprovando a palavra de Deus. Amém? Olha, assim, eu quero ler um texto aqui de Apocalipse 8, do 7 ao 13. Eu vou ler só o 7 e o 13, que diz assim, tá certo? Apocalipse 8, 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimada um terço da terra, um terço das árvores e um terço e toda a relva verde. Vou lá para o versículo 13. Apocalipse 8, 13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Olha, a linguagem apocalíptica é uma linguagem alegórica, mas preste atenção, é uma alegoria, eu entendo, creio e penso que o Espírito de Deus me fez entender isso, é uma alegoria para revelar uma verdade de Deus. Assim como a destruição de Babilônia foi uma coisa terrível, grandiosa, haverá, meu querido, no futuro uma destruição da terra. O texto aqui começa dizendo que a terça parte da terra será afetada. Isso é coisa grandiosa e Deus irá fazer, eu não tenho dúvida disso. Sabe por quê? Porque a ciência cada vez mais vai comprovando. A ciência, quando estuda aí a questão da expansão do universo e tal e tudo, o universo não está se expandindo. É porque o ser humano só conhece, vou fazer aqui um círculo, né? Só conhece até esse círculo. Mas além desse círculo tem um universo que é incomparável, é incomensurável, é interminável, é infindável, não tem fim. É imenso. Então, por isso é que o ser humano, quando estuda, pensa que o universo está se expandindo. Não. Ele está apenas descobrindo o que Deus já fez, já estabeleceu. E aqui, o anjo do Senhor, revelando a João, diz que a terça parte dessa terra vai ser destruída, tá certo? Porque, olha, sem sol não tem vida na terra, tá certo? E o texto vai terminar dizendo assim: e a lua não fará resplandecer a sua luz. Olha, o dia do Senhor, ele realmente é um dia de calamidade, tá certo? A metáfora usada para a Babilônia, para a destruição da Babilônia, ela vai se completar com as metáforas, com a linguagem apocalíptica, com a linguagem alegórica do Apocalipse, no dia em que Deus destruir a terra, a terça parte da terra. Isso está descrito em Apocalipse. Ele vai fazer novo céu e nova terra, porque ele tem capacidade para isso, tá certo? E nós já sabemos que o Sol é uma estrela e ela pode explodir e se tornar numa galáxia aí, numa nebulosa, né? E também pode implodir e se tornar numa anã branca. Qualquer que sejam as duas situações com relação ao Sol, isso será calamidade na Terra. A Lua tem luz por causa do Sol. Isso é comprovado. Então, Deus revela aos seus servos, e a Lua não fará resplandecer a sua luz. Ou seja, nesse dia do Senhor, vai ser um dia grandioso, onde Deus fará coisas grandes. Amém? Por isso é que a palavra de Deus vai ensinando sabiamente. Você tem que se voltar para Deus, para que você esteja livre dessas ações, porque Deus vai ter onde colocar o seu povo para livrar dessas ações. Mas o fato é que a terra passará por essa destruição ainda. A metáfora da Babilônia, ela aponta para essa linguagem apocalíptica, que é uma linguagem simbólica, né?
que muitos usam aí apenas como simbologia, mas é uma simbologia para representar uma verdade, uma realidade daquilo que Deus irá fazer. Olha, eu, pastor André Espinosa, a minha compreensão é a partir da Bíblia e por aquilo que o Espírito de Deus me faz entender. Eu compreendo claramente que essa linguagem metafórica usada para a destruição de Babilônia, naquele contexto, que diz que o sol seria, não daria luz, a lua também e tal, eu entendo que ela não foi concluída naquele contexto, mas ela revela uma verdade desse Deus que é e que faz as coisas, e que tem poder e autoridade e domínio sobre todas as coisas. O ser humano é tão estúpido porque Adão e Eva, o ser humano mais sábio da face da terra, porque batia papo direto com Deus, teve a estupidez de abandonar Deus. E por isso a humanidade paga esse preço. Mas tem um remédio, que é se voltar para Deus através de Cristo. Tão simples, né, que a pessoa fica achando que tem que ter isso ou aquilo. Não. Você tem que crer no sacrifício de Cristo e se reconciliar com Deus através da fé em Jesus Cristo. Essas coisas irão acontecer. Para você que diz que Apocalipse é só uma alegoria, mas essa alegoria é uma realidade, é uma demonstração da realidade daquilo que Deus irá fazer. O sol, eu vou dizer para você assim, ele ou irá se expandir até explodir, se tornar uma supernova, ou ele irá implodir até se tornar uma anã branca. As duas situações são terríveis para o planeta Terra. Tá certo? Deixa eu ler um texto aqui para nós. Mateus, capítulo 24, versículo 29, diz assim: Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Isso é a respeito da vinda do Filho do Homem, que está lá em Mateus, que vai, o capítulo 24, vai descrever esses tempos finais. E aí no capítulo, no versículo 29, 30, 31, está descrita a vinda do Filho, o reino e tal, e diz que é como um relâmpago que sai do Oriente e que se esconde no Ocidente, ou seja, é instantâneo. Eu estou falando aqui da Bíblia Sagrada e também daquilo que a ciência já fala hoje, tá certo? As revelações de destruições de reis, nações, são frequentemente assim representadas na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, por imagem assim de catástrofes. É porque Deus quer mostrar o tamanho do seu poder, e quando Ele agir com a sua ira, porque Deus vai trazer uma ira sobre a terra, a destruição será tremenda, tá certo? Isso aqui é coisa bem breve, que, claro, a ciência ela tem algumas teorias, ela vai dizer que o Sol vai diminuir e se transformar numa anã branca. Isso seria uma catástrofe terrível para nós. E tem aí um segmento que diz que ele vai se expandir até virar uma estrela, uma gigante vermelha, uma supernova, né? E nessa condição de se tornar uma supernova, ele vai engolir Mercúrio, engolir Vênus e quem sabe até a Terra. Porque a ciência ela vai naquilo que ela vai compreendendo, no seu limite, tá certo? Mas o fato é que, independente de engolir ou não, a proximidade do Sol na sua expansão vai ficar tão próximo da Terra que a ciência diz que ele ficará incapaz de ser habitado por causa da proximidade. E são muitas teorias que vão tentando, porque o ser humano vai tentando entender. Deus nos deu inteligência, nós somos a imagem e semelhança de Deus. O fato é que essa imagem e semelhança caiu com Adão. Mas assim, então eu vou dizer para você, sem medo, certamente a ciência no futuro ela vai comprovar essas situações, até mesmo antes que isso aconteça, porque a ciência está aí, os estudos, Deus nos deu capacidade, mas eu entendo que essa explosão do Sol ou essa diminuição do Sol, porque como são teorias, ela pode tanto ocorrer, eu vou ficar com a Bíblia. A Bíblia diz que ele vai explodir, então eu creio que ele vai explodir e se tornar numa supernova e a Terra já era. Mas aqueles que estão guardados em Cristo verão um novo céu, nova terra e habitarão. Olha, amado, a Bíblia não é uma linguagem simplesmente simbólica,
que você é alegórica, não. As alegorias bíblicas são para revelar a verdade de Deus, tá certo? Deus vai criar novo céu e nova terra. A Bíblia diz isso, eu creio assim. Não sou cientista, mas a cada argumento científico que eu olho, eu vejo a ciência se limitando em si, mas até onde ela vai, ela consegue comprovar aquilo que Deus já fez, porque muitas coisas já foram comprovadas. A teoria do Big Bang já foi por água abaixo, né? Tá certo? Então, louvado seja Deus. Eu trago essas palavras aqui com uma única razão, para que você possa se voltar para Cristo, que é Deus, porque Ele nos livrará desta calamidade futura que Deus garante na sua palavra para a terra, por causa da maldade do ser humano, unicamente por isso. Amém? Leia a Bíblia, creia em Deus, aplique sua fé em Deus. A palavra de Deus é a verdade de Deus. As outras coisas que existem são verdades nossas. Se eu disser que eu estou falando com você, isso é uma verdade. Minha blusa é de cor preta, é verdade. Tem aqui um microfonezinho pequeno de cara, é verdade. Amém? Mas há uma verdade soberana, sobrenatural, divina e eterna, porque o reino espiritual, ele é mais real do que o material. Amém? Deus te abençoe e gere fé no teu coração na pessoa bendita e graciosa de Jesus Cristo, que nos livrará dessas calamidades futuras. Amém.